Mateus capítulo 5, verso 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Uma das virtudes maiores, uma das grandes virtudes que uma pessoa pode ter é ser pacificador. O que quer dizer pacificador? É semeador da paz, aquele que semeia a paz. Esses são os pacificadores, aqueles que não evitam contendas, não gostam de contender. São pessoas que detestam contender, não gostam de confusão. Esses são pacificadores. É o que semeia a paz entre os irmãos. Semeia a paz na sociedade. Semeia a paz por onde passa. São os pacificadores. Tito 3,10 diz: ao homem que causa divisão, depois da primeira e segunda demonstração, evitai-o. Aqui está falando o contrário da pacificação, do pacífico. É aquele que contenda. Quando a gente achar uma pessoa que não é pacificador, é porque ele é contencioso. E aquele que é contencioso, o que a gente tem que fazer? Evita-o, evitai. O pacificador são aquelas pessoas que contribuem para evitar a guerra e criar a paz. É aqueles que evitam derramamento de sangue. É aquelas pessoas do bem. Certa vez existia um homem por nome de Nabal. Nabal era um homem muito rico. Davi e seus homens protegeram Nabal, ajudando ele em guerras contra as pessoas que foram lá atacar ele. Depois Davi teve um problema, teve dificuldade financeira e mandou pedir a Nabal algumas coisas para comer, porque ele estava em guerra, estava longe de casa, na guerra. E Nabal amaldiçoou Davi, amaldiçoou os empregados de Davi, e os empregados de Davi foram embora e contou Davi. Davi revoltou muito, porque Davi era um homem que tinha feito muito para ajudar esse Nabal. E Davi mandou uma esquadra lá, né, um pessoal dele, os guerreiros dele, para matar Nabal. Davi era um homem de sangue quente, foi lá para matar Nabal. Mas antes dele chegar, Nabal, a mulher de Nabal chamava Abigail. Ela soube daquilo que estava acontecendo e ela correu. Ela era uma mulher da paz, era pacificadora, uma bendita mulher do bem. E o que ela fez? Ela correu e cercou Davi e disse: bendito seja o teu conselho. Não, depois que ela deu o conselho para Davi não fazer aquilo, que ele era mau, para Davi, um homem de Deus, foi dando conselho a Davi e pacificou o coração de Davi. E ela levou muitas coisas para Davi e seus homens comerem lá na guerra. Então, depois que terminou, ela pacificou Davi e Davi disse: bendito seja o teu conselho, e bendita seja tu que hoje me impediste de derramar sangue e de vingar-me pelas minhas próprias mãos. Davi ia lá matar Abigail, matar Nabal, mas a mulher dele a pacificou. Então hoje o mundo precisa de pessoas com esse caráter, né? Lá em Provérbios 14:20 diz assim: o engano se apodera do coração dos que vivem planejando mal, mas a alegria habita entre todos os que cooperam com a paz. Os pacificadores não
não caia contenda, os pacificadores não cria contenda com ninguém, não semeia ódio. O pacificador tem um título muito importante. São chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, esse maravilhoso título que tem os pacificadores. E filhos de Deus é um título muito grande, porque Deus é o rei do universo. E quem é filho de Deus e filha de Deus são rainhas, são príncipes e rainhas, né? Esses que pacificadores têm o título de filho de Deus. Nenhuma pessoa que não é cristã de verdade, elas não conseguem ser pacificadoras. Esse dom de ser pacificador só cabe aos filhos verdadeiros de Deus. Essas pessoas falsas hoje, que vai à igreja, anda com Bíblia, eles não, a maioria não são pacificadores. Por quê? Porque são crentes de fachadas. Eles estão ali, mas qualquer coisinha eles não têm paz e nem semeia paz. Mas tem coisa que Deus aborrece, e a sétima coisa que ele abomina. Está lá em Provérbios 6,19. Testemunha falsa que espalha difamação e aquele que provoca contenda entre os irmãos. Quem provoca contenda entre os irmãos? Aqueles que não são pacificadores. Só os pacificadores é que não cria contenda entre os irmãos. Então, esse título de pacificador é muito grande. Outra coisa que eu quero deixar bem claro, que essas pessoas que estão aí negando o primeiro mandamento da santa lei de Deus, que diz: não terás outros deuses diante de mim, essas pessoas que estão negando esse mandamento e adorando aí uma trindade ou uma divindade politeísta, essas pessoas estão criando contenda entre os mandamentos da lei de Deus. Eles estão criando contenda, eles não são pacificadores. Por quê? Porque desorganiza a lei de Deus, cria contenda entre a lei e o restante da Bíblia. Às vezes a pessoa nem está criando contenda entre os irmãos, mas está criando contenda lá dentro da Bíblia, agradando mais Satanás ainda, porque nós não podemos criar contenda. A Bíblia diz: não terás outros deuses diante de mim. O Pai disse assim. Nós temos que aceitar o que está escrito, obedecer o que está escrito. Nós temos que ser pacificador, pacificar a lei de Deus. A lei de Deus, ela tem que ter harmonia, ela tem que ter obediência, ela tem que ter compreensão. Agora, vem uma pessoa dizer que o primeiro mandamento foi adulterado, e vem dizer ainda que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, como se fosse um só Deus. Essas pessoas estão criando contenda na Bíblia, fazendo guerra contra a Bíblia. Esses não são pacificadores.